Fala, Fogão! Com a recusa do Lisca à proposta do Botafogo, o Glorioso segue no mercado em busca do seu novo treinador. E alguns nomes, naturalmente, estão sendo especulados. Casos, por exemplo, de Eduardo Batista, que hoje comanda o Mirassol, Maurício Souza, que é auxiliar permanente na comissão técnica do Flamengo, e Vanderlei Luxemburgo, que está sem clube. Mas existe a possibilidade de um treinador estrangeiro chegar no Botafogo? Já vou comentar tudo isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar são as renovações de Rafael Navarro e Chay. Já que ambos têm contratos até o fim da temporada, é importante a gente se questionar: a renovação de ambos os jogadores vai sair? Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é fundamental para o crescimento do canal. E o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar em inscrever-se, caso não seja inscrito, depois no sininho que aparece ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 7.000 inscritos. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente as situações de Rafael Navarro e Chay. Dois jogadores muito importantes nesse elenco do Botafogo nessa temporada de 2021, que afinal de contas, se você pegar a participação em gols, Rafael Navarro e Chay são os grandes destaques. Ao lado também do Marco Antônio. E eu explico aqui em números. O Rafael Navarro fez 4 gols e deu 1 assistência, o Chay fez 6 gols e deu 2 assistências, e o Marco Antônio tem 2 gols e 2 assistências. Então são jogadores que têm participação direta nos gols que o Botafogo marcou até aqui. E sendo o Rafael Navarro um centroavante jovem com potencial, embora não seja unanimidade na torcida do Botafogo, vem chamando a atenção de equipes do futebol europeu, de Portugal, França e também da Turquia, o Rafael Navarro vai se valorizando. E o contrato do atleta vai até o fim do ano apenas. Ele já poderia inclusive assinar um pré-contrato com outra equipe, saindo no fim do ano sem o Botafogo receber absolutamente nada. O Botafogo apresentou uma proposta nessa segunda-feira, o acerto ainda está distante, justamente porque a gente sabe que tem essas sondagens do futebol europeu e de equipes do futebol brasileiro, e naturalmente outras situações podem aparecer sendo mais vantajosas para o jogador. Vale lembrar que o Rafael Navarro é botafoguense, e isso pode pesar a favor do Glorioso, o que não significa dizer que mesmo saindo uma renovação, o Rafael Navarro vai permanecer até o fim da temporada. Não me surpreenderia, por exemplo, a renovação ser assinada e logo na sequência o jogador ser negociado, justamente para o Botafogo receber alguma coisa por essa transferência. Vamos aguardar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. A gente pode ter novidade em relação a esse caso, mas eu gostaria sinceramente de ver o Rafael Navarro permanecendo no Glorioso por mais tempo. Falando agora a respeito do Chay, vale lembrar que ele tem contrato com o Botafogo também até o fim dessa temporada. Ele está emprestado pela Portuguesa da Ilha e o Botafogo tem até setembro para poder pagar R$500 mil e adquirir 70% dos direitos econômicos do Chay. Caso o Botafogo deixe passar setembro, vai ter que pagar R$1 milhão até o fim da temporada. Ou seja, esse valor dobra para a gente poder adquirir os mesmos 70% do jogador. Sinceramente, o Chay já vem apresentando até aqui ser o cara mais lúcido na nossa fase de construção. Tem 6 gols, 2 assistências, é o cara que tem mais participação direta nos gols do Botafogo, nos resultados que a gente vem obtendo, né? Mesmo que não sejam bons resultados, seria muito pior se o Chay não tivesse marcando os gols e dando as assistências que ele tem feito. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. E na minha opinião, sinceramente, ele merece a permanência no Botafogo. Vale lembrar que é a primeira vez que o Chay tem na carreira uma oportunidade de defender uma camisa grande do futebol brasileiro. Porque embora os dirigentes do Botafogo se esforcem para apequenar a instituição, sim, o Botafogo é grande. E a gente tem que fazer essa pressão por resultados justamente por isso. Porque os caras que estão lá dentro não podem esquecer da grandeza do Botafogo. Parece muitas vezes que eles esquecem isso, inclusive dando declarações que acabam ridicularizando o clube. Como, por exemplo, a última declaração do Césio Melo, dizendo ninguém quer vir, falando a respeito dessa busca aí por um novo treinador. Mas antes de entrar nesse tema, só para concluir em relação ao Chay. O pagamento dos R$500 mil pode ser parcelado e essa informação é do canal do TF, então fica aqui registrado o crédito, né, de quem trouxe essa informação. O fato é que é o seguinte, Fogão, a gente sabe que a situação do Botafogo financeiramente é complicada, mas tem que ser feito um esforço para a manutenção do Chay no elenco. É um cara que vem sendo realmente importante, tem um dos menores salários desse elenco do Botafogo, só que vem sendo o cara que mais contribui para os resultados que a gente vem obtendo. Então, a permanência do jogador é mais do que justa e que a diretoria do Botafogo se mexa para a gente poder de fato manter o atleta no elenco. Falando agora a respeito dessa busca pelo novo treinador,
O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente essa declaração que eu comentei aqui anteriormente do Ducésio Melo, falando que ninguém quer vir. Os dirigentes do Botafogo, eles não conseguem aprender que as palavras têm poder. E quando a gente fala certas coisas, a gente está ridicularizando o clube, para o mercado como um todo. A gente mostra para o mercado a nossa incapacidade, a nossa incompetência de apresentar uma imagem profissional. Existem formas e formas de você falar que está com dificuldade de contratar um novo treinador. E com toda certeza, falar ninguém quer vir não é a melhor maneira para proteger a imagem do Botafogo. Agora, em relação a nomes que podem chegar aí no Glorioso, a gente tem alguns sendo especulados. Casos, por exemplo, do Eduardo Batista, do Maurício Souza e do Vanderlei Luxemburgo. E eu vou falar aqui a respeito da situação de cada um deles. O Eduardo Batista não é unanimidade dentro do clube. Tá? O clube entende que é um nome que vai ter grande rejeição junto à torcida e não está convicto de que possa de fato fazer um bom trabalho. Ele fez um trabalho interessante no Mirassol, mas aí o time sofreu de certa maneira um desmanche, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem 3 atletas do Mirassol e agora na Série C o Mirassol está tendo dificuldade. Não gosto muito do nome do Eduardo Batista, sinceramente. Ao longo da carreira dele, ele nunca conseguiu fazer, assim, grandes trabalhos. O melhor foi no esporte, mas depois disso não teve, assim, grande destaque. Então não seria um nome, assim, que me agradaria, pensando no campeonato que a gente tem que fazer de recuperação nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Um outro nome especulado é do Maurício Souza, que hoje é auxiliar permanente do Flamengo, já trabalhou na base do Botafogo, do Sub-15 ao Sub-20, mas hoje está no nosso rival, né, no rubro-negro. E obviamente por isso, a torcida do Botafogo tem uma certa rejeição. Até porque seria mais um nome indicado por Eduardo Freeland. Só que dentro do Botafogo, o nome do Maurício Souza também é aprovado pelo Ducésio Melo. Então são 2 profissionais dentro do clube que entendem que o Maurício Souza seria um nome interessante, mas pesa contra o profissional a falta de experiência, né? E aí, sinceramente, se é para você apostar num cara que não tem experiência como treinador profissional, você mantém Lúcio Flávio e Ricardo Rezende juntos, trabalhando, né, no profissional do Glorioso. Sinceramente, eu penso dessa forma. Se for para apostar num cara que não tem experiência para agregar, né, de trabalhos profissionais, você mantém Lúcio Flávio e Ricardo Rezende e a gente segue a Série B com esses 2 profissionais à frente da equipe. Já o nome do Vanderlei Luxemburgo foi descartado, porque pelo que parece, tá, em encontro do Ducésio Melo, do Vinícius Assunção, com líderes organizados e membros da AMIB, que é a Associação de Mídias Independentes Botafoguense, foi falado que o Luxemburgo teria feito alguns pedidos que o Botafogo não concordava, tá, em termos de cláusulas contratuais. Já o Luxemburgo, por outro lado, deu uma declaração dizendo que sequer tinha sido sondado. Então a gente fica naquela, foi procurado ou não foi procurado, né? Fica essa incógnita aí nesse meio do caminho, mas o fato é que o Luxemburgo também não deve chegar. É curioso a gente destacar que numa enquete feita pelo Fogão Net, o nome do Vanderlei Luxemburgo era o mais aprovado pela torcida, seguido de um técnico estrangeiro e de Jair Ventura, que faz péssimo trabalho na Chapecoense, não conseguiu vencer uma partida sequer ainda na Série A dessa temporada. Se não me falha a memória, são 4 empates e 6 derrotas. É uma campanha muito ruim do Jair Ventura e, sinceramente, eu não consigo entender por que tem tanta gente que sente saudade do Jair. A única vez que ele fez um bom trabalho na carreira como profissional foi no Botafogo. De lá pra cá, não conseguiu fazer qualquer trabalho que fosse digno de nota, né? A verdade seja dita, foi isso que aconteceu. E para uma Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo vai ter que fazer a tal campanha de recuperação, não faz sentido a gente ter um treinador que seja reativo, né? De treinador reativo, já basta o Marcelo Chamusca, por isso mesmo ele saiu do Botafogo, porque não conseguia fazer a equipe do Botafogo propor o jogo, atacar seus adversários, quebrar as linhas quando tivesse a posse da bola, justamente para poder chegar ao gol e, consequentemente, as vitórias. Mas falando a respeito dessa possibilidade de um treinador estrangeiro, que é a segunda opção escolhida pela torcida botafoguense nessa enquete do Fogão Net, segundo o Anderson Mota do canal Gigante Glorioso, o Botafogo descartou qualquer possibilidade de contratar um treinador gringo nesse momento. Eu gostaria de ver um treinador sul-americano, principalmente um treinador argentino, assumindo o Botafogo. São profissionais que geralmente têm conteúdo tático, têm capacidade, né, gostam de trabalhar bastante, de avaliar seus adversários. E, por exemplo, o Diego Dabove, que apareceu na lista do Josa Novares, um outro canal aqui do YouTube, é um nome interessante, tá sem clube e facilitaria, portanto, uma negociação. Mas, ao que tudo indica, o Botafogo descartou qualquer possibilidade de um treinador estrangeiro nesse momento. E vai, portanto, focar os seus esforços num nome, né, brasileiro, que está de repente sem clube, justamente para poder facilitar essa negociação
e a gente não ter que pagar, né, nenhuma multa rescisória, até porque o Botafogo não tem condição de pagar essa multa. A gente fica naquela expectativa, logicamente, de quem vai ser o novo comandante do Botafogo, mas nesse meio do caminho, Lúcio Flávio e Ricardo Rezende vão comandando a equipe, são eles que estão comandando os treinamentos nessa semana e vão ficar à frente da equipe na partida diante do Brusque, jogo fundamental pela 12ª rodada da competição, onde o Glorioso tem que vencer, tem que somar pontos. O Brusque, vale destacar, foi derrotado ontem pelo Remo lá no Pará, então tem uma viagem desgastante, né? Teve pra ir, vai ter pra voltar, e isso pode ser favorável ao Glorioso. Vamos torcer para que a gente veja um time bem preparado, bem armado. E eu tô curioso, sinceramente, para ver as ideias de jogo que Lúcio Flávio e Ricardo Rezende vão implementar na partida desse fim de semana. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa busca do Botafogo por um novo treinador? Você é a favor de um treinador estrangeiro? Você gostaria de ver um treinador argentino, de repente, assumindo o comando do Glorioso? E em termos de nomes brasileiros, na falta do Lisca, que recusou nossa proposta, qual é a sua opção, qual é a sua preferência? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.